Olá pessoal, então vamos fazer agora uma revisão de genética. Vamos pegar aqui 6 questões de genética de temas variados, fazer a resolução e discutir aqui os principais aspectos para você conseguir resolver questão de genética. E vai por mim, questão de genética é simples, é fácil, basta você saber aplicar bem uma técnica que eu vou mostrar agora, certo? Então, ó, aqui tem uma questão. Eu já fiz aqui um resuminho de como você resolve as questões de genética. Então, vamos olhar aqui, ó, na outra tela, tá aqui, ó, tá pronto já. Então tá lá. Etapas para a resolução de questões de genética. Simples, são 4 etapas. Siga esses 4 passos que você vai resolver praticamente qualquer questão de genética, sem precisar se preocupar com um rótulo, dizer, que herança é essa? É epistasia? É interação gênica não epistática? É polialelia? Não importa. Se você seguir as 4 etapas, você resolve. Primeira etapa, montar a tabela de fenótipos e genótipos. Então, sempre lê o problema, monta a tabela. Com o tempo, com a prática, você faz isso mentalmente já. Mas vamos fazer sempre aqui por escrito, você perceber como isso é importante. Segundo passo, determinar os genótipos dos envolvidos no cruzamento, o casal. E aí, cuidado com as condições, com as probabilidades condicionais. Então, eu preciso tomar o cuidado de não dizer que o indivíduo tem um genótipo que eu gostaria que ele tivesse. Então, eu tenho que considerar as condições quando elas existirem, obviamente. Fazer o cruzamento, que é a parte mecânica. Opa, ficou cruzamento, tá errado aqui, né? Vamos corrigir aqui, ó, rapidinho, ó. Cruzamento. Agora sim. Então, fazer o cruzamento, que é a parte mecânica, tá? Que é basicamente montar o quadro e juntar lá os gametas. E, por fim, fazer os cálculos e dar a resposta. Aqui, você vai provavelmente ter que aplicar uma daquelas 2 regrinhas, ou a regra do E, ou a regra do OU, certo? Então, ó, dá um print aí, copia. Vamos agora aplicar? Tá lá. Então, vamos pegar a questão e vamos então aplicar aquela regrinha. Vou separar aqui meu marca-texto. Tá lá. Ok, laranja. Aqui tá bom. Então, ó, André e Mariana pretendem ter 2 filhos e procuram um geneticista, pois nas famílias de ambos há indivíduos afetados pela fibrose cística, uma herança autossômica recessiva, e isso é importante. A herança é recessiva. Alguns testes mostraram que tanto André como Mariana são portadores de uma cópia do gene com a mutação para a fibrose cística. Então ele já facilitou, já falou que eles são heterozigotos. No caso de 2 gestações independentes, a probabilidade de seus filhos apresentarem a doença é de... Bem, então vamos lá. Vamos seguir o passo a passo? Então, primeira coisa, montar a tabela de fenótipos e genótipos. Então, vou organizar aqui, ó. Então, quem são os fenótipos? Quem são os fenótipos? Ou o indivíduo é normal, ou ele é normal, ou ele é afetado pela fibrose cística. E quais são os genótipos? Bem, os genótipos, vou falar aqui também, os genótipos, se a doença é recessiva, então normal vai ser azão traço e o afetado vai ser azinho azinho, certo? Bem, ele já falou para mim, facilitou, que ambos são portadores de uma cópia da mutação. Então ele já disse que eles são heterozigotos. Ó, etapa 1, tabela. Etapa 2, determinar os genótipos dos envolvidos no cruzamento. Então, já sei que eles são heterozigotos. Então, esse aqui é o cruzamento. Certo? Etapa 3, fazer o cruzamento. Então, quais são os gametas do André? Azão e azinho. Da Mariana, azão e azinho. Então, vamos pegar aqui, ó, fazer uma outra cor.
Pronto, vou voltar para o azul agora. Então, pode gerar, esse casal pode gerar um indivíduo azão, ou azinho de novo e azinho. Certo? Bem, o que ele quer? Ele quer que os dois, duas gestações, que os seus filhos sejam afetados. Afetado aqui, a chance é de 1/4. Ok? Mas são duas gestações. Então, na primeira gestação, eu quero que seja afetado. A chance é 1/4. Só que na segunda gestação, então, na segunda gestação, eu também quero que ele seja afetado. Também vai ser 1/4, porque são eventos independentes e consecutivos. Então, agora eu vou multiplicar. 1/4 vezes 1/4 vai dar 1/16. Essa é a resposta. Ah, mas professor, está em percentual. Então você vai fazer a conta. 1/16 é 6,25%. Certo? Bem, essa questão simples. Primeira lei de Mendel, direto, sem problemas. Vamos para a próxima? Então tá lá, próxima questão. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, se eu voltar aqui, né, você ver a correção, pode dar um print aí. Agora vamos lá, vamos para a próxima. Então, vou limpar a tela agora. Vamos ver. Vou pegar aqui meu marca-texto. Em cães labradores, a cor da pelagem, característica, já sei, cor da pelagem, é determinada por 2 pares de alelos de segregação independente. O dominante Bzão condiciona a pelagem preta, enquanto o seu alelo recessivo Bzinho, pelagem marrom. Ok, marquei. Localizados em um outro par de cromossomos, Ezão permite a produção de pigmentos. Enquanto seu alelo Ezinho, quando é homozigose, Ezinho não permite a produção correta dos pigmentos, certo? Em homozigose. Então, Ezinho em homozigose não permite. Determinando a cor dourada. Um macho de cor marrom e uma fêmea de cor dourada, ao serem cruzados por um tratador, produziram ao longo de suas vidas um total de 32 filhotes, sendo alguns pretos, outros marrons e outros ainda dourados. Dentre os 32 filhotes gerados a partir do casal de labradores, o número esperado de machos de coloração preta é de... Vamos lá. Bem, então vamos seguir o passo a passo. Vou pegar aqui um traço mais fininho agora. Então, no cantinho aqui, vamos lá. Fenótipos, genótipos, certo? Quais são os 3 genótipos? Ou a pelagem é preta, ou é marrom, ou é dourada. Então, pelagem preta, marrom ou dourada. Ok. Bem, quais são os genótipos? Para que a pelagem seja preta, ele tem que ter um Bzão. Então, tem que ser aqui, Bzão alguma coisa. Porque se ele for Bzinho, a pelagem vai ser marrom. Só que ele só vai conseguir produzir o pigmento se ele tiver também pelo menos um alelo Ezão aqui do gene E. Vale para o preto e vale para o
marrom. Ok? Por quê? Porque o alelo Ezinho em homozigose impede que os genes, o alelo B e o Bzão e Bzinho se manifestem, gerando a cor dourada. Então, o dourado não importa qual é o genótipo com relação ao gene B, basta que ele seja Ezinho. Se ele for Ezinho, acabou a conversa, pronto, vai ser dourado. Ok? Pronto, montei a tabela de fenótipos e genótipos. Próximo passo, determinar os genótipos dos envolvidos no cruzamento. Então, ó, um macho de cor marrom. Bem, então, vamos separar aqui. Um macho de cor marrom, vou pegar uma outra cor. Um macho de cor marrom, aqui está um macho. Se ele é marrom, eu já sei que ele vai ser Bzinho, Bzinho, ó, Bzinho, Bzinho, Ezão, alguma coisa. Certo? Cruzado com uma fêmea dourada. A fêmea dourada, já sei que ela é alguma coisa, Ezinho, Ezinho. Ao serem cruzados, produziu ao longo de suas vidas 32 filhotes, sendo que alguns são pretos. Ó, então aqui gerou filhotes. Aí não importa aqui se é macho ou fêmea, sendo que desses filhotes, alguns são pretos. Então, os que são pretos vão ter que ser Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Ok? Outros são marrons, então são Bzinho, Bzinho, Ezão. Opa, vamos lá, pincel. Ezão alguma coisa. E alguns são dourados. Alguma coisa, Ezinho, Ezinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer agora aqui, ó, a montagem do quebra-cabeça. Se nascer um indivíduo dourado, Ezinho, Ezinho, e cada alelo tem origem um paterno e o outro materno, se nasceu Ezinho, Ezinho, quer dizer que um Ezinho veio da mãe, o outro tem que ter vindo do pai. Tá aqui. Bem, se nasceu Bzinho, Bzinho, é porque um Bzinho veio do pai, ok? E um Bzinho veio da mãe. Então a mãe tem que ter um Bzinho. E se nasceu preto, Bzão alguma coisa, o Bzão veio do pai ou da mãe. Como o pai com certeza não tem, só pode então ter vindo da mãe. Pronto. Etapa 2 resolvida. Definimos aqui, identificamos o genótipo dos indivíduos que vão ser aqui o objeto do cruzamento. Certo? Etapa 3, fazer o cruzamento. Como eles têm segregação independente, eu posso cruzar separadamente e eu prefiro sempre fazer isso. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, vou cruzar Bzão, Bzinho com Bzinho, Bzinho e vou cruzar Ezão, Ezinho com Ezinho, Ezinho. Certo? Então, gametas aqui. Gametas Bzão e Bzinho. E aqui só Bzinho. E ali, Ezão e Ezinho. E aqui só Ezinho. Fazer a linha pretinha aqui. Ok? Então, o que pode nascer? Vamos lá. Pode nascer Bzão, Bzinho. E pode nascer Bzinho, Bzinho. Pode nascer Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Certo? Então tá lá. Cruzamento feito. Última etapa, agora fazer o cálculo final. O que ele quer? Quer saber dos 32 filhotes que nasceram, quantos eu espero que sejam machos de coloração preta. Então, primeira coisa, já sei. Eu espero que os filhotes sejam machos. Então, macho de cara.
é meio. Certo? Para que ele seja preto, ele tem que ser Bzão alguma coisa, aqui ó, Bzão Bzinho. Então, ó, Bzão Bzinho também é meio. Ok? E tem que ser ainda Ezão alguma coisa. Então aqui ó, Ezão Ezinho. Ezão Ezinho é também meio. Ok? Então tenho 3 probabilidades, agora eu vou multiplicá-las. Tem que ser macho e Bzão Bzinho e Ezão Ezinho. Meio vezes meio igual a 1/8. 1/8. Só que nasceram 32. Então é 1/8 vezes 32, que vai ser igual a 4. Certo? Pronto, então são 4 indivíduos dentre os 32, que eu espero que sejam machos de coloração preta. Certo? Então percebam, montei a tabela, identifiquei o genótipo, fiz o cruzamento, fiz os cálculos. Seguindo as 4 etapas, os 4 passos, resolve qualquer questão. Beleza? Então, ó lá. Sai daqui, pode dar um print na tela aí para você ter a resolução. Então, ó, questão 3 aqui é uma questão agora de grupos sanguíneos. Essa questão vai ser muito importante, então, a gente seguir aquelas etapas. Para os grupos sanguíneos, a gente não tem que fazer a tabela de fenótipos e genótipos, porque ela já é conhecida, você já tem que ter decorado isso. Então, lembrar, o indivíduo que é do grupo O vai ser homozigoto, izinho, izinho. Quem é do grupo AB é heterozigoto, IA e B. Quem é do grupo A pode ser homozigoto, IA, ou heterozigoto, IA, izinho. E do grupo B pode ser IB, IB ou IB, izinho. Certo? Então, a tabela tem que estar já memorizada. Vamos ver aqui então, ó. O oridograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO de alguns familiares de João e de Maria. João e Maria. A probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria é de... Bem, primeiro tem que descobrir qual é o tipo sanguíneo da mãe de Maria. Aqui, ó, a mãe de Maria é essa aqui. Bem, eu sei que o pai de Maria é do grupo O, portanto ele é izinho, izinho. Ok? Maria tem 2 irmãos, um é A. Vai ter que ser IA, izinho, já que o seu pai é izinho, izinho. E o outro é B. Então tem que ser IB, izinho. Ok? Mas peraí. Se esse é IA e esse é IB, e o pai é izinho, izinho, obviamente esses alelos IA e B só podem ter vindo da mãe de Maria. Então concluímos que a mãe de Maria é IA e B, portanto, ela é do grupo AB. Então, quero saber a chance de nascer uma criança AB. Bem, João. Como é que é João? Eu tenho certeza que João tem pelo menos um alelo izinho, assim como Maria, né? A Maria, eu tenho certeza que ela vai ser izinho alguma coisa, porque recebeu o izinho do pai. Raciocínio idêntico com João, que recebeu com certeza um izinho da mãe. Ok? João tem um irmão que é O, izinho, izinho. Se o irmão do João é O, izinho, izinho, quer dizer que um izinho ele recebeu da mãe, ok? A mãe é O, e o outro do pai. Então o pai tem que ter um izinho. E tem uma irmã aqui que é do grupo B, que vai ter que ser IB, izinho, já que a mãe é O. Então, se ela é IB, izinho, o IB só pode ter vindo do pai de João, portanto, ele é do grupo B. E João é o quê? Bem, João pode ser izinho, izinho, ou João pode ser IB, izinho. Mas eu quero saber a chance de João e Maria terem uma criança AB. Para que isso aconteça, João não pode ser izinho, izinho. Então, eu preciso trabalhar com a hipótese do João ser IB, izinho. Só que isso aqui não é certo, eu não tenho certeza que ele é.
Eu preciso que ele seja assim. Então, vou colocar aqui já uma interrogação aqui azul. Ó. Isso aqui é o que eu preciso, é uma condição. Com relação a Maria, é a mesma coisa. Vou botar já aqui, vou botar já uma outra interrogação aqui. Para Maria ser do grupo, para que o filho João e Maria seja do grupo AB, a Maria precisa ser IA Izinho. Porque se ela não for IAzinho, é impossível nascer uma criança AB. Isso aqui também é uma dúvida. Então eu tenho aqui duas condições. Primeira condição, João ser do grupo B. Segunda condição, Maria ser do grupo A. Aí depois eu posso, então, finalmente fazer o cálculo da chance de nascer uma criança do grupo AB. Então, vamos calcular as condições primeiro. Ó. Então, vamos aqui, ó, calcular as condições. Vou botar aqui no cantinho. Ó. Então, condição 1, que vem a ser o quê? João do grupo B. E aí, para calcular isso, tem que olhar os pais de João. Como é que são os pais de João? Um é IBzinho e o outro é Izinho, Izinho. Certo? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Então, João, aqui, ó, os pais dele tem gameta IB e Izinho e o outro só Izinho. Aí, então, pode nascer IBzinho ou Izinho, Izinho. Me interessa IBzinho. Então, a chance da condição 1 ser atendida é meio. Ok? Bem, não coube lá, vou fazer aqui, ó. Tá aqui. Então, condição 2. Então, condição 2. Qual é? É Maria ser A. Maria ser do grupo A. Então, tem que ver os pais de Maria. A mãe de Maria é do grupo AB, portanto, é IA e B. E o pai de Maria é do grupo O. Izinho, Izinho. Ok? Então, vamos montar aqui o quadro já, ó. Facilitar. Tá aqui. Então, o que que pode nascer? Vou botar aqui o azul fininho. Gametas IA e IB. E gameta Izinho. Ah, então pode nascer aqui. Pode nascer IA Izinho. Pode nascer IB Izinho. Como que me interessa é ela ser do grupo A, a chance é também meio. Ok. Bem, agora que eu já calculei as duas condições, eu vou presumir que isso é verdade. Então agora, o que eu faço? Eu vou fazer o cruzamento de João e Maria, considerando que as duas condições já são verdadeiras, mas meio para lá, meio para cá. Então agora eu vou pegar João, que é do grupo B, e Bzinho, cruzar com Maria. E Azinho, ok? Bem, quais são os gametas que vão aparecer ali? Tá aqui, ó. Vamos fazer aqui já o quadro. Então, tá lá. Gametas de João e de Maria. IB, Izinho. E aqui, opa, IA e Izinho. Então, pode nascer IA e B.
IA, Izinho, IB, Izinho e Izinho, Izinho. O que me interessa? Me interessa que essa criança seja do grupo AB. Deixa eu voltar que eu queria vermelho, não queria o azul. Então, essa criança do grupo AB, a chance aqui é 1/4. Então, 1/4. E agora? Agora, resultado final. Eu vou fazer a multiplicação das duas condições e daquilo que eu de fato quero. Então, eu vou pegar aqui, ó, condição 1, meio. Condição 2, meio. E o que eu de fato quero, que é a criança CAB, 1/4. Multiplico tudo. Então, eu vou ter aqui meio vezes meio, 1/4 vezes 1/4, 1/16. Certo? Aí eu vou observar aqui, ó, pergunta o sexo? Não, é uma criança, então, resposta está lá, 1/16. Essa tem que marcar. Ok? Tranquilo? Então, ó, copia aí. Pronto? Vamos para a próxima? Bem, ó, deixa eu limpar aqui a tela. Olha lá. Essa é uma questão que envolve herança ligada ao sexo, só que ela envolve herança ligada ao sexo em aves. Então, tem que lembrar que há uma diferença entre o sistema ZW e o sistema XY. Então, deixa eu voltar já aqui, ó, para a gente poder ver isso. Então, olha só. O que é fundamental lembrar? No sistema XY, macho é XY e fêmea é XX. Portanto, macho é o sexo heterogamético, fêmea, feminino, é o sexo homogamético. Ok? Agora, no sistema ZW, que é o que ocorre em aves, macho vai ser ZZ e fêmea vai ser ZW. Então, inverteu. O feminino ali é o sexo heterogamético e o masculino é o sexo homogamético. Certo? Bem, o que eu tenho que lembrar? Na herança ligada ao sexo, o gene está no cromossomo que é encontrado tanto em macho como em fêmea, sempre. No caso do sistema XY, é o cromossomo X. No caso do sistema ZW, é o cromossomo Z. Então, quando eu falo em herança ligada ao sexo em humanos, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, onde é que está o gene? Na região do cromossomo X, não homóloga ao cromossomo Y, portanto, apenas no cromossomo X. Agora, se eu falar de herança ligada ao sexo em aves, em galináceos, por exemplo, a mesma lógica, só que agora eu tenho que inverter. Na herança ligada ao sexo em aves, o gene que define a característica está na região do cromossomo Z, não homóloga ao cromossomo W. Portanto, o macho tem duas cópias desse gene, enquanto a fêmea tem apenas uma. Ok? Bem, dito isso, vamos voltar então agora para a questão. Está aqui, ó. Então, vamos ler aqui. Vou pegar o marca-texto. Em determinada espécie de ave, a cor da plumagem é condicionada pelo gene N. O alelo N1, então, ó, N1, condiciona a plumagem preta, enquanto que N2 condiciona a plumagem vermelha. As aves heterozigotas, então as aves heterozigotas apresentam plumagem marrom. Opa, então são três fenótipos: plumagem preta,
plumagem vermelha, plumagem marrom. Sabendo que esse é um caráter de herança sexual ligado ao sexo, o fenótipo esperado para descendentes do cruzamento entre um macho preto e uma fêmea vermelha é... Pois bem, então vamos lá. Vamos seguir o nosso passo a passo. Primeira etapa, fenótipos e genótipos. Então, tá aqui, ó. Fenótipos. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, por quê? Porque quando eu vou fazer o fenótipo aqui, eu tenho que indicar também o sexo. Então, fenótipo pode ser macho com plumagem preta, macho com plumagem marrom, ou macho com plumagem vermelha. Ok? Bem, e quais são os genótipos? Vamos deixar as fêmeas para daqui a pouco. Quais são os genótipos? O macho preto vai ser como? Lembrando que o macho é homogamético, então vai ter que ser Z para ser macho. E tem que ser homozigoto N1. Então, ZN1, ZN1. O macho marrom também vai ser Z porque é macho. E vai ter que ser homozigoto para o alelo N2. Não, heterozigoto. Então, ele vai ter que ser heterozigoto. N1, N2. E o macho vermelho é homozigoto para o alelo N2. Então, vai ter que ser, tá aqui, ó, ZN2, ZN2. Ok? Bem, com relação às fêmeas, então vamos lá, a gente tem que fazer uma pausa aqui para trocar a bateria da câmera, então eu já escrevi no quadro, vamos revisar. Tá aqui, ó. Então, com relação às fêmeas, ou a fêmea é preta ou a fêmea é vermelha. Ah, não pode ser marrom igual ao macho? Não, porque o marrom só se for heterozigoto. E não tem como ela ser heterozigota, porque ela tem apenas um cromossomo Z. Então vai ficar fêmea preta, ZN1W, fêmea vermelha, ZN2W. Ok? Então, o que ele quer? O que pode nascer do cruzamento entre um macho preto e uma fêmea vermelha? O macho preto, ZN1, já montei a tabela, ficou fácil. A fêmea vermelha, ZN2W, tá ali. Então, qual é o cruzamento? ZN2 e W, gametas da fêmea, e ZN1, gametas do macho. Então, pode nascer ZN1, ZN2 ou ZN1W. Ou seja, se nascer macho, tá aqui, ó. Se nascer macho, todos vão ser marrons. E se nascer fêmea, todas as fêmeas vão ser pretas. Isso quer dizer que 100% dos machos são marrons e 100% das fêmeas são pretas. Portanto, a resposta aqui é a letra A. Ok? Perceba, dá um trabalhinho, porque é uma herança um pouco diferente, ligada ao sexo em aves, mas a mesma lógica. Tabela com fenótipos, genótipos, genótipo do casal, cruzamento, aqui não tinha cálculo para fazer. Ok? Vamos ver outro? Então, ó, dá um print na tela aí, você copiar a resolução, certo? Então, vamos para a próxima. Essa aqui tem um heredograma para a gente analisar. Limpei a tela, pega lá o nosso marca-texto. Bem, a distrofia muscular de Duchenne, sumiu aqui. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que provoca degeneração muscular progressiva, geralmente culminando na morte ao início da segunda década de vida. O heredograma a seguir ilustra uma família em que se observam alguns casos de afetados por essa doença. A análise do heredograma permite deduzir que a herança mais provável
Ele quer o que aqui? A herança mais provável para a distrofia muscular do Duchenne é o quê? Bem, para identificar o tipo de herança, o que eu tenho que observar? A herança pode ser uma herança autossômica, uma herança ligada ao sexo ou uma herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo se caracteriza por ser uma herança de cromossomo Y, portanto só afeta homens, mas o menino tem que ser igual ao pai no que se refere a esse fenótipo. Então, vamos lá, só tem homens afetados. Opa, então a herança é do cromossomo Y, certo? Não. Por que não? Porque, olha só, o menino afetado tem um pai normal. E isso descaracteriza a herança do cromossomo Y, então esquece. Então eu já sei que a herança ou é ligada ao sexo ou é autossômica. E aí, além disso, eu tenho que também descobrir se a herança é recessiva ou dominante. E esse caminho é mais fácil. Por quê? Eu vou observar aquela regrinha fundamental da genética. Qual é ela? Pais iguais, filho diferente. Quando um casal normal tem um filho afetado, o que eu posso afirmar com certeza? Que o afetado aqui tem que ser homozigoto recessivo. Então, pais normais, filho afetado, conclusão, o afetado é recessivo. Então, eu tenho convicção que essa é uma herança recessiva. Então, eu já mato a questão porque as letras A e B falam de herança dominante. Então, aqui, ó, a herança recessiva é a única opção, letra C. Só que, vamos dar mais uma discutida aqui. Por que não poderia ser autossômica? Por que ser ligada ao sexo? Até poderia ser autossômica, só que ele pergunta a herança mais provável, não é a única possível, a mais provável. E o que torna essa herança como mais provável de ser ligada ao sexo recessiva do que autossômica recessiva? Está aqui, ó, homens afetados, uma proporção muito maior do que mulheres. Isso é típico de herança recessiva e ligado ao sexo no sistema XY. Se fosse o ZW, como na questão anterior, seria o contrário, seriam as fêmeas mais afetadas que o macho. Então aqui, mais homens afetados do que mulheres. É um aspecto que aumenta a probabilidade dessa herança ser ligada ao sexo recessivo. Como pediu a mais provável, tá lá, matamos a questão, letra C. Ok? E aí, para finalizar essa bateria de questões fundamentais em genética, então já vimos primeira lei, já vimos um caso lá de segunda lei com interação gênica, né, de epistasia, falamos de herança de grupos sanguíneos, né, de sistema BO, herança ligada ao sexo em aves, em humanos. Vamos falar agora de um último tópico importante, que é a herança de genes ligados, certo? Herança de genes ligados. Então tá lá. Supõe a existência de dois genes, A e B, localizados no mesmo cromossomo. Então, localizados no mesmo cromossomo, ele está afirmando aqui que são genes ligados. Com uma frequência de permuta, aqui ó, de 16%, esse número é muito importante. Do cruzamento de um macho dihíbrido com o genótipo cis, com uma fêmea, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Ok? Então vamos lá. Bem, primeiro vamos lembrar aqui o seguinte. Cromossomos, ou melhor, genes no mesmo cromossomo na posição cis. Quer dizer então que ele tem aqui, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Essa é a configuração cis, ok? O que seria a configuração trans? Então vamos lembrar aqui, a configuração trans seria assim, ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Essa então aqui seria uma configuração trans. Ok? Então tá aqui.
Vou pegar esse indivíduo e vou cruzar com outro que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, o cruzamento é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Cuidado que eu tenho que tomar aqui é o seguinte. Como é um caso de genes ligados, eu não posso fazer cruzamentos separados. Então, eu não posso separar e cruzar A com A, B com B. Eu tenho que cruzar tudo junto. E a configuração é cis. Então, para facilitar, vou colocar assim, ó. Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho. Eu posso fazer assim? Sim. O que eu estou indicando aqui? Já estou indicando que a configuração é do tipo cis. Então, eu estou fazendo de novo a representação desse cruzamento. Aqui eu precisava fazer igual eu fiz, ó, vou até mudar aqui, ó. Poderia colocar Azinho, Bzinho, barra, Azinho, Bzinho, mas como ele é homozigoto, não vou mudar nada. Bem, quais são os gametas, então, que eu vou encontrar aqui? Vamos lá, vamos então organizar agora os gametas. Com cuidado, devagar. O indivíduo que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, só vai produzir gameta Azinho, Bzinho. Agora, esse aqui vai ter 4 gametas diferentes. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Esses gametas são chamados gametas parentais. Por quê? Porque eles se formam independente da ocorrência de permutação, de crossing over. Mas existem os gametas que são os gametas recombinantes. Os gametas recombinantes vão ser então aqui, ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Aqueles gametas só acontecem em caso de crossing over. E aqui, ó, esses 16% se referem a esses gametas. Então, o que ele está afirmando é que esses gametas juntos correspondem a 16% do total. Bem, se os gametas recombinantes equivalem a 16% do total, quer dizer então que os gametas parentais equivalem a 84%. Certo? Bem, se são 84% para os recombinantes, vamos colocar aqui assim, ó. Quer dizer que cada um, melhor, 84 parentais, quer dizer que eu vou ter 42% para cada um. 42. E aqui, 8% para cada um. Ok? Retoque aqui. Pois bem, então, ó, para nascer um indivíduo que seja Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tem que ser esse aqui, que é o que ele quer, ó. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, qual é a probabilidade de nascer um indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Como aqui tem só um tipo de gameta, a chance vai ser esse, que dá 100%, 1 vezes 42. Resposta, 42% é a probabilidade de nascer um indivíduo que seja Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Por quê? Porque esse gameta é um gameta parental. Ok? Então, lembrar, em caso de genes ligados, identificar se a configuração é cis ou é trans. Lembrar que a frequência de permuta ou a taxa de recombinação equivale à soma dos percentuais dos gametas recombinantes. Isso também é usado para a distância entre os genes. Então, quando a questão fala que a distância entre os genes é de 16 unidades de recombinação, 16 unidades de mapa, ele está afirmando na prática que a permutação entre eles equivale a
16%, porque a taxa de permutação, a taxa de recombinação é igual à soma dos percentuais dos gametas recombinantes. Ok? Então, ó, fechamos esse bloco de questões de genética com os temas fundamentais. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que você, então, agora trabalhe com as demais questões. Estuda bastante aí. Um abraço, bom estudo. Até a próxima.